Boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amigos em Cristo. Com muita alegria estamos aqui para mais uma live da Palavra de Deus, o Pão Diário. Quero aqui trazer a meditação na Palavra do Senhor para o teu coração. Gostaria já de convidar você a acessar aí a nossa conta no TikTok, a curtir, a nos seguir. Quero convidar vocês a participar conosco destes momentos com Deus, nesta tarde de sábado, hoje dia 20 de setembro de 2025. Você é meu convidado a partilhar, desfrutar de uma fatia da Palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. E eu quero, nesta tarde, tomar como base a Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui uns 3 versículos para nós trazermos uma breve palavra para o meu e para o teu coração. Carta de Tiago, ou Epístola de Tiago, capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Carta ou Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 6. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, ele será dado. Mas peça-a com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meus queridos, eu gostaria de falar nesta tarde com você sobre a fé que produz paciência. A fé que produz paciência. Esse tema, paciência, é uma palavra, um tema muito complexo, até de difícil compreensão e às vezes de pouco esforço para se compreender. Pois quando se fala de paciência, se fala de ter paz consigo mesmo, de esperar as coisas no tempo certo para que aconteçam. Então é uma palavra um pouco tanto complexa para o século 21, onde nós vemos uma crise de ansiedade atacando desde as crianças até os mais velhos. Nós temos visto que a ansiedade, ela tem causado transtornos, males no meio da sociedade e até mesmo na igreja do Senhor Jesus. Por isso aqui o apóstolo Tiago, irmão carnal de Jesus, ele vem trazer para nós aqui uma admoestação acerca desta paciência. Ora, pastor José Divino, mas eu já tenho esperado tanto, eu já tenho tido tanta calma, eu tenho sido tão paciente.
espere ainda um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência, porque aqui o texto, ele vai nos dizer assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações. Nós, como seres humanos, às vezes nesta ansiedade e até mesmo naquela gana de que as coisas aconteçam ao nosso tempo, quando vêm as provações, às vezes nos damos a murmurar, a reclamar, a queixar, a discordar daquele momento. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele está chamando a mim e a você para algo muito profundo, porque ele está dizendo assim, tende grande gozo ou grande alegria quando passardes por várias provações, porque sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. É fácil passar por provação? Não. É fácil atravessar momentos de pressões, de ataques, quem sabe na saúde, quem sabe na vida ministerial, quem sabe na vida conjugal, quem sabe na vida familiar, quem sabe na vida profissional. É fácil passar por estas provações? Na vida espiritual, então, é um desafio, pois somos tendenciosos à frieza, à mornidão espiritual. Mas aqui o apóstolo, ele está dizendo para nós termos grande alegria quando nós passarmos por estes momentos adversos, seja qual for a provação que venha contra ti, contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, seja em qual área da tua vida. A palavra do Senhor está aqui nos orientando, nos admoestando a nós termos grande alegria por esse momento, sabendo que este momento de provação, ele vai gerar paciência. A paciência é uma virtude, a paciência faz parte das características do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Está lá no fruto do Espírito. É uma das qualidades, das características do fruto do Espírito. Mas como eu disse, às vezes, nesse aceleramento do século 21, nessa pós-modernidade, nós temos dado muito lugar a crises de ansiedade. Às vezes ficamos ansiosos que não conseguimos nem descansar a mente, nem repousar, nem dormir, porque queremos que aquilo aconteça de imediato, e isso tem gerado males e enfermidades, tanto espirituais quanto no corpo físico. Mas aqui o apóstolo do Senhor Jesus, ele está dizendo para nós termos grande alegria quando nós passarmos por estes momentos de provações, porque quando nós estamos passando por estes momentos de provações, nós precisamos entender que a nossa fé está sendo provada, e se a nossa fé está sendo provada, ela vai agora produzir paciência em nós. E quando ela produz paciência, essa paciência, ela traz a sua obra perfeita na minha e na sua vida, para que nós sejamos perfeitos, completos. Ou seja, meu amado, minha amada, nesta tarde, eu não sei o que é que tem tirado a tua paciência, eu não sei o que tem causado esta ansiedade em você, a ponto de você roer as unhas, a ponto de você não ter paz consigo mesmo, quem sabe perder até o seu humor, estar estressado.
Eu não sei qual é a condição que tem levado você a esta situação, mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que eu preciso ter, porém, a paciência na minha vida como a sua obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos sem falta alguma. Dentro desse parâmetro aqui, eu gostaria de dizer algo para você, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele estava lá no Monte das Oliveiras, que Ele leva consigo seus discípulos, porque Ele sabia que a sua hora era chegada, Ele vai chegar a um momento de uma provação tão intensa, que Ele vai dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Porque Jesus estava ali no ápice da sua paciência, Ele estava ali no ápice das provações na sua vida, provação moral, provação ética, provação espiritual, religiosa. Ele estava como um homem ali vivendo o ápice dessas provações. E vai nos dizer o texto que a alma dele já havia angustiado-se até a morte. Mas ele, naquele instante, naquela ânsia, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas agora eu imagino que ele respira. E quando ele respira, ele começa a deixar afluir a fé que produz paciência. Ele começa a deixar afluir a convicção de que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava no lugar certo, e que iriam acontecer tudo no momento certo. Aí ele vai responder: mas todavia, seja como tu queres. Ou seja, ele estava dizendo que não seja conforme esta ansiedade que está em mim, mas que seja conforme a tua vontade, ó Pai. Eu e você não somos diferentes daquele Jesus 100% homem, e precisamos nos voltarmos para os moldes da palavra de Deus a respeito destas coisas, porque Jesus, ele vai dizer assim: por que estáis inquietos, ansiosos, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber? Ele vai dar o exemplo do lírio dos campos, que não trabalha nem tecem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ele também vai dar exemplo das aves do campo, que não trabalham, as aves dos céus, que não trabalham, mas que têm o seu alimento na hora certa. Então às vezes nós nos desesperamos, a ansiedade, a falta de paciência, ela gera desespero, ela gera desgaste, ela gera conflitos. Mas aqui Jesus, através do apóstolo Tiago, ele está dizendo para nós termos grande alegria quando nós passarmos por momentos adversos. Precisamos entender o que o Senhor tem para nós e compreendermos o tempo do Senhor. As coisas não vão acontecer conforme eu quero e conforme você quer, mas é conforme o querer do Senhor. Então não adianta nos descabelarmos,
Não adianta nos estressarmos, não adianta ficarmos cheios de ansiedade, a ponto de roer as unhas, a ponto de perder o sono, a ponto de não ter paz consigo mesmo. E aqui está uma gravidade muito grande, porque quando eu não tenho paz comigo mesmo, imagina com os outros. É preciso termos paz conosco mesmo. Ei, é preciso termos paz com nós mesmos. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa, em coisa alguma. Quando nós não temos paciência, quando nós não temos o domínio próprio de esperarmos no Senhor ou no tempo do Senhor, nós podemos faltar em alguma coisa. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós alcançamos aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 33, o Senhor Jesus ele vai falar sobre essa questão de termos paciência. Ele vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. 16:33 de João. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, ou tribulações, ou provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui o conselho prático que Jesus vai deixar para mim e para você acerca deste assunto. Ele estava dizendo assim: pastor Tiago, pastor José Divino, vocês vão passar por provações. Neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. Mas eu não quero que vocês percam o ânimo. Ei, quantos têm perdido o ânimo por não perseverar, por não adquirir esta qualidade de ter grande alegria quando está passando por provação? Nos damos às vezes ao capricho de acharmos que somos a última bolacha do pacote, de acharmos que Deus está demorando, que nós não merecemos esperar esse tempo todo, que nós não precisamos esperar esse tempo todo. Mas é na paciência que nós adquirimos a experiência. É na paciência, como Jesus disse aqui: no mundo tereis aflições, e eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: ei, Tiago, João, Felipe, André, eu estou dizendo isto para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, ele estava dizendo: ninguém melhor do que eu para vos falar acerca da esperança, acerca da paciência, acerca das provações. Quero dar um bem-vindo aqui ao meu maninho Cristiano Batista, que está comigo aqui na live também. Seja bem-vindo, maninho. Deus te abençoe. Um abração para você, para a família toda aí em Cachoeira Dourada. Meus amados, meus queridos, precisamos compreendermos que o tempo é do Senhor, e no tempo do Senhor nós alcançaremos aquilo
aquilo que Ele tem preparado para nós. E no tempo dEle, tudo que nós fazemos para sermos perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Não podemos querer atropelar o tempo, não podemos querer deixar a ansiedade nos dominar. O meu pai, ele dizia um ditado, que o apressado, ele come cru, ou seja, ele não espera nem a comida ficar pronta. Mas o paciente, ele espera para que tudo aconteça de forma perfeita, completa. Não podemos querer que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer, conforme nós queremos. Por isso precisamos ter grande alegria quando nós passarmos por essas provações, e nós alcançamos isso tendo paz em Cristo, em nós mesmos. E o apóstolo aqui ainda vai dizer: se alguém de vós tem falta de sabedoria, olha, o que a ansiedade causa? A ansiedade, ela causa falta de sabedoria. A ansiedade, ela causa falta de sabedoria. Precisamos curarmos este mal deste século chamado ansiedade. Como eu disse no início da live, este mal tem afetado até criancinhas. Você vê criancinha pequena sofrendo de crises de ansiedade, porque às vezes não tem alegria em si mesmo no Senhor, por estar passando por alguma provação. Mas Jesus disse aqui: no mundo tereis aflições, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus estava dizendo assim: olhem para mim, para o meu exemplo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, foi para que nós também venhamos vencer. Ele venceu para mostrar para nós que é condicional a nós vencermos também. Ele venceu para deixar para nós que podemos sermos vencedores também. E se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha aqui, tem uma coisa muito interessante aqui. Às vezes nós, como seres humanos, temos um defeito muito grande de dar algo para alguém e jogar na cara daquela pessoa lá na frente. Mas aqui o texto está dizendo para nós pedirmos a Deus que dá a todos, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto. Deus, ele dá sabedoria para nós, e ele nunca vai lançar isso no nosso rosto. Olha, eu te dei sabedoria para você fazer assim e assim. Mas ele nos dá. E ele ainda disse assim, mas peça com fé. Ei, você tem fé para superar as provações que você está passando? Você tem fé para deixar ela produzir paciência, e essa paciência produzir a sua obra perfeita, para que você também alcance a perfeição e seja completo? Será que nós temos esta coragem de deixarmos que esta palavra nos transforme, nos liberte desta ansiedade, para que nós tenhamos paz em Cristo e também tenhamos paz em nós mesmos? Porque se nós tivermos paz em nós mesmos, nós vamos termos paz para com o outro. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios:
se for possível, quando estiverdes, tende paz com todos. Se for possível, tende paz com todos. Será que eu e você conseguimos deixar esta palavra produzir em nós esta paciência? Porque o texto aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 2 a seguir, vai nos dizer assim, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, irmãos, não somente nos regozijarmos na esperança da glória de Deus, mas aqui agora vem alguns requisitos acerca de nós sermos pacientes, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha, vamos nos gloriar, nos alegrar, sabendo que a provação está vindo para nos trazer a experiência com Deus. Não vamos tomar as provações para nós nos tornarmos murmuradores, queixosos, blasfemos, caluniadores, não, mas vamos usar as tribulações para nós adquirirmos experiência com Deus. Bem-vindo aí a Natália Pinheiro, ao Johnny Marques, sejam bem-vindos aqui comigo na live, que nós possamos, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência ela produz a experiência. Ei, nós adquirimos experiência tendo paciência. A paciência, quando ela gera experiência, agora a experiência vai trazer esperança, porque já não vamos ser mais afoitos, já não vamos mais agir de impulso, mas nós, através das tribulações, nós passamos a produzir fé que gera, que produz paciência. E agora, através desta paciência, nós começamos a deixar que a experiência nos domine. E quando nós deixamos que a experiência nos domine, aleluia, agora nós começamos a ter esperança, viu, Cristiano, viu, pastor Tiago, viu, Natália, Johnny. Quando nós agora deixamos esta paciência nos dominar, ela começa a gerar experiência em nós. Nós começamos a tirar proveito daqueles momentos adversos, daqueles momentos de provações. Nós conseguimos ver neste vale, quem sabe neste deserto, conseguimos ver coisas boas que Deus tem preparado para nós, porque começa a gerar em nós experiência. E agora, quando gera em nós a experiência, nós temos condições de pedir sabedoria para Deus, e pedirmos com fé, sem duvidar. Porque às vezes o ansioso ele pede, mas ele pede duvidando, porque ele está cheio de ansiedade, e talvez na mente dele vai passar que aquilo não vai acontecer. Mas nós precisamos pedir com fé e não duvidar. O apóstolo aqui ele está dizendo que o que duvida é semelhante à onda do mar. E a onda do mar, ela é levada pelo vento. Ela vem assim impetuosa, ergue, mas de repente ela cai. Se nós não tivermos fé suficientemente para superar as dúvidas,
para retirar de nós as incertezas, para retirar de nós as dúvidas de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo a coisa certa. Ei, você foi chamado, você foi escolhido por Jesus, e precisamos ter convicção que estamos fazendo a coisa certa. Precisamos ter convicção de que estamos fazendo para alcançarmos a perfeição. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós ainda não somos perfeitos, mas que precisamos continuadamente caminharmos para o caminho dessa perfeição, até atingirmos a estatura de varonilidade ou de perfeição. Peça fé, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ei, não é isso que o Senhor tem reservado para você nesta tarde. Não é isso que o Senhor tem reservado para mim nesta tarde. Ele tem reservado momentos de bênção. Além da provação que nós estamos passando, Ele tem reservado momentos de bênçãos. O apóstolo Pedro, lá no Evangelho de Mateus, ele vai perguntar para Jesus o seguinte, quando ele vê Jesus falando acerca da salvação, e que eles perguntam, mas isto é possível aos homens? E Jesus vai dizer ao homem, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí agora Pedro vai olhar para Jesus, e ele vai dizer, nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar? Será que você já tem feito esta pergunta para você mesmo? Eu deixei tudo para servir a Deus. Eu deixei os vícios, eu deixei a pornografia, eu deixei a prostituição, eu deixei os caminhos errados, a idolatria, eu deixei tudo. Mas o que eu vou ganhar com isso? Pedro, ele criou essa dúvida, mas ele não guardou para ele essa dúvida, pelo contrário, ele expressou ela para Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Quem sabe ele estava dizendo, e até aqui nós não temos visto nada, mas o que nós vamos ganhar com isso? Eu quero aqui conjecturar de novo. Quem sabe Jesus estava dizendo assim, tenha paciência, Pedro, tenha calma, tenha paz consigo mesmo, porque aquele que deixar pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, ou esposo, ou esposa, por amor de mim, olha aqui, aleluia. E aqui Jesus não está dizendo de abandonar não, viu? Os nossos familiares, nós temos que amar eles, não podemos abandoná-los. Jesus aqui está querendo dizer deixar de fazer as coisas que quem sabe eles fazem que não agradam a Deus, por amor a Ele. Receberá aqui nesta terra graça, e no futuro receberá a vida eterna, além de receber aqui 100 vezes mais do que os outros, ainda a vida eterna no futuro. O que eu quero dizer nesta tarde sobre esta palavra? Tende grande alegria quando passardes por várias provações. O que eu quero dizer com esta palavra é a fé que produz paciência. Nós intitulamos esta mensagem, a fé que produz paciência. Eu quero dizer para você nesta tarde, que tudo está no controle de Deus, e que você está no caminho certo.
Ah, pastor José Divino, mas eu tenho visto que aqueles que não tomaram a decisão que eu tomei estão se sobressaindo melhor do que eu. Ei, tenha paciência. Porque o profeta Malaquias, no finalzinho do seu livro, ele vai dizer que nós veremos outra vez a recompensa entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E ele ainda vai dizer assim: ei, para vós nascerá o sol da justiça. Não desanime, irmão, não desanime, irmã. Tenha fé suficiente para gerar paciência, e fé esta que não seja com dúvida, mas uma fé coesa, uma fé alicerçada na palavra de Deus, uma fé alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que disse para mim e para você: no mundo tereis aflições. Eu tenho vos dito isto, para que em vós tenhais paz. Jesus já sabia que eu e você iríamos passar por aflições. Ele já sabia que eu e você iríamos passar por adversidades. Mas ele disse assim: tenham bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, Jesus estava dizendo: ei, eu já passei por essas aflições também, e eu venci. Tenham paciência, esperem na hora certa. Eu quero deixar esta palavra neste pão diário, nesta tarde, para o meu e para o teu coração. A fé que produz paciência. Você tem tido fé suficientemente capaz de produzir paciência? Se não tem, peça a Deus que Ele te dá nesta tarde. Fecha os teus olhos comigo, ore agora comigo. Pai Santo, Deus amado, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, diante da Tua palavra aqui expressada, através do Teu servo, o apóstolo Tiago, que nos trouxe esta compreensão acerca da fé que produz a paciência, da paciência que produz a experiência, conforme o apóstolo Paulo disse aos Romanos, da experiência que produz a esperança, e a esperança que não traz confusão, porque todas as coisas ficam claras quando nós temos esperança. Pai, eu quero nesta tarde apresentar ao Senhor os amados que estão aqui ao vivo comigo, também aqueles que irão ver esta live depois aí no TikTok. Eu quero pedir ao Senhor que faça criar em nós um espírito contrito, um coração quebrantado, para que em Ti nós tenhamos paz, para que nós venhamos nos alegrar mesmo na tribulação, no vale, no deserto, Senhor. Nós venhamos perseverar, que nós não venhamos ser queixosos, murmuradores, blasfemos, mas que nós venhamos ser agradecidos por fazermos parte, Senhor, deste processo. Ó Senhor, renova a fé, fé esta capaz de produzir paciência neste homem, nesta mulher. Renova a nossa esperança nesta tarde, para que nós venhamos, Senhor, compreendermos qual é a largura, qual é a altura, qual é a dimensão,
da plenitude do teu Espírito Santo, que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nesta tarde. Ah, Senhor, que possamos adquirir com isto sabedoria, perfeição, que possamos adquirir com isto, Senhor, experiência capaz de trazer a compreensão de que neste mundo nós temos aflições, mas que tem algo muito maior nos aguardando do que as aflições deste mundo, que tem algo muito mais sublime, que nós precisamos lutarmos com perfeição e procurarmos sermos completos, ó Deus, para que tudo isso venha nos completar, ó Deus. Como o apóstolo Tiago nos instrui nesta tarde, que cada um de nós, Senhor, aleluia, possamos desfrutar desta fé, nos dá sabedoria, nos dá graça, que nós venhamos aprender a ter paz em nós mesmos, para nós vencermos. Eu quero encerrar esta live nesta tarde, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Tiago. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do Sebastião Venâncio, irmão Sebastião Venâncio, lá em Goiatuba. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da Lucineide Dantas. Eu quero louvar ao Senhor, ó Pai, pela vida do pastor Tiago Campos, este pregador da tua palavra, pela vida do meu maninho Cristiano Batista, lá em Cachoeira Dourada, pela vida do Johnny Marques. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da Natália Pinheiro, pela vida da minha prima Joana Pereira, lá em Inaciolândia, pela vida do Aldemã. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha filha Keren Esther, pela vida de cada um desses que estão aqui comigo até este momento nesta live, pela vida da Josiane. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um deles. Pai, que esta palavra nesta tarde, ela não torne vazia para o Senhor, sem antes ela produzir aquilo para que ela foi lançada nesta tarde. E isto não é mérito meu, não, Senhor. Eu sou apenas um rabisquinho, um instrumento, mas importa que o Senhor cresça e eu diminua. Então que esta palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, Senhor, que ela venha produzir paz, que ela venha produzir refrigério, que ela venha produzir fé que produz paciência, que ela venha produzir alegria na tribulação, que ela venha, ó Pai, produzir contentamento nas tribulações, para que nós sejamos mais do que vencedores. Pai, eu louvo ao Senhor neste momento por tudo, e eu abençoo a vida de cada uma destas pessoas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meus queridos, que o Senhor Jesus venha retribuir na tua vida abundantemente mais daquilo que você espera dele nesta tarde. Muito obrigado por estar aqui comigo até este momento. Que o Senhor Jesus multiplique na tua vida esta generosidade sua de estar ao vivo comigo aqui nesta live. Que esta live alcance aquilo para que o Senhor ele tem preparado, né? Que ela alcance as vidas aonde for preciso, mundo afora. Eu sei que neste momento ela pode estar sendo vista no mundo todo. Então que ela possa produzir aquilo que apraz ao Senhor, que é o dono da obra. Fiquem todos com Deus. Eu encerro aqui esta live,
desejando um fim de tarde abençoado para a tua vida, para a tua família e um início de noite de sábado aí coberta pela graça do Senhor. Deus vos abençoe.